Olá, paz! Você se conhece? Como você é? Alegre, extrovertida, falante, depressiva, muito amiga, gosta de cantar, de dançar. Como você é? Como você se expressa? Eu sou a Adriana, terapeuta holística e naturopata, e nós estamos falando sobre os traços de caráter. O que são traços de caráter? São a formação de um indivíduo que começa lá no momento da sua concepção até os 6, 7 anos de idade. E através desse molde que um indivíduo recebe lá na sua infância, ele passa a ter características, jeito de ser, de o que gosta, o que motiva, todo o seu aspecto de pensar, de falar, de como ver as coisas, são moldados na nossa infância, do momento da concepção até os 6, 7 anos de idade. E isso são os traços de caráter, que são eles: esquizo, oral, psico, masoca e rígido. Essa série nós estamos abordando cada um desses traços de caráter. E através desse conhecimento, você pode se identificar como você funciona e o porquê que você funciona dessa maneira. Hoje, nós estaremos falando sobre o oral. Sabe, o oral é formado, moldado a partir dos seus 10, 15 dias de nascido até mais ou menos os seus 1 ano e 6 meses, naquela fase em que o bebê ainda está amamentando. E agora ele precisa de sustentação, de nutriente, e isso ele obtém através da boca. E essa parte do bebezinho que começa a ser desenvolvida, a boca, né, a degustação, por isso que nós vemos ali a criança, o bebezinho que gosta de colocar tudo na boca, porque a percepção dele agora está nessa fase oral, da boca e do intestino. Ele experimenta o estômagozinho dele e aí molda um traço de caráter chamado oral, aonde a pessoa desenvolve um jeito de ser que às vezes é infantilizado. Você conhece aquela pessoa, ou você é aquela pessoa que é mimosinha, que é sempre bem infantil. Parece que você está falando com uma bonequinha ou com uma pessoa bem dengosa, né? Uma pessoa que é muito amiga, ela é alegre, ela gosta de estar no convívio das pessoas. Família é com ela mesma, ela tem um apego pela família. Geralmente o corpo é fortinho. Por quê? Não posso dizer fortinha, ela é fofinha mesmo. Essa pessoa é fofinha porque ela percebe a vida tudo pelo paladar, pelo tato. Ela gosta de sentimento, ela aprendeu a lidar tudo através da sua percepção oral. Essa pessoa é muito falante. Também tem uma outra forma dessa pessoa agir. Se ela passou por privação de alimento e de sentimento para nutrir a sua alma, no momento em que ela era bebê, ela também pode desenvolver
o oral da falta. E o oral da falta não é fofinho, meiguinho, infantilizado. Ele já é depressivo, magro, tem um buraco bem aqui, ó, no estômago, parecendo que ele está sempre com fome, com aquele buraco no estômago. Esse é o oral da falta e tem tendências depressivas. Já o oral por excesso, que é aquela pessoa que gosta do paladar, ela tem a tendência a ser mais cheinha, fofinha, porque a mamãe ou aquela pessoa responsável por ela nessa fase provia muito alimento para ela. Se ela chorava, a mamãe achava que estava com fome e dava mamar, ou dava o peito ou dava mamadeira. E aí todos os pais, né, os cuidadores de criança, gostam de ter aquele bebê fofinho, gordinho, e pensam que o que vai fazer o bebê ser fofinho, com aquele aspecto gostosinho de abraçar? Pensa que é a comida. E aí o papai, a mamãe, aquele cuidador, a babá que cuida daquele bebê, todas as vezes que essa criança chora, pensa que ela está com fome. E às vezes ela só está com fome de sentimentos, ela quer um contato físico, ela quer olhar nos olhos, ela quer um aconchego. Mas aquela pessoa que está cuidando dela pensa que ela está com fome. E aí dá-lhe comida para o bebê. Então desenvolve um indivíduo compulsivo alimentar, que quando chega na fase adulta, ela gosta muito de comer, aumenta o peso. Por quê? Porque ela foi acostumada a buscar essa nutrição, a buscar esse aconchego da alma pela comida. Entendeu? Porque às vezes você tem um corpo bem fofinho e não consegue emagrecer por nada e você ama comida, porque aqueles adultos que cuidaram de você nessa fase oral pensavam que todas as vezes que você chorava, você estava querendo alimento. E aí te dava mamadeira, te dava o que comer. E sem falar que os adultos gostam muito de ver um bebê bem fofinho, bem gordinho. E com isso, dá-lhe mais alimento. Isso desenvolve a oralidade, um traço de caráter oral que faz com que um indivíduo adulto já continue agindo no seu inconsciente dessa mesma forma, buscando se resolver, buscando se saciar, buscando sempre através do alimento, através de encher o seu estômago, quando na verdade o que o indivíduo tem pode ser uma dor na alma, um desejo de ser acolhido, um desejo de ser cuidado. Então, as pessoas com traço de caráter oral estão sempre na dependência financeira. Muitos não saem de casa e os que saem vivem voltando lá em casa para buscar recursos no papai e na mamãe, porque ele aprendeu que é o papai e a mamãe que provém o sustento dele. Isso foi desenvolvido na fase oral. Não quer dizer que é mal ou que é ruim. Eu já falei, nem mal nem ruim. Ou, bom. Bom sempre é, porque tudo que Deus faz é bom. Então, se nós temos essas características, são boas. O que nós precisamos mesmo é de focar nas qualidades e não nos defeitos dos nossos traços de caráter. Lembrando que eu gosto muito de dizer que, fazendo a comparação das cores, nenhum ser humano, nenhum indivíduo é totalmente um único traço. Nós somos os 5
traços de personalidade, 5 traços de caráter. Somos uma mistura. E aí, um pouco mais de um, o outro um pouco mais de outro. Por isso que nós somos esses seres humanos tão diferenciados um do outro. E às vezes você pode estar pensando assim: Adriana, você falou de algumas características aí que eu tenho, mas outras não têm a ver comigo, não. Então é por isso que eu faço a comparação das cores. Existem vários tons de azul e existem vários tons de rosa, assim como de vermelho, de verde. Então é assim, você pode ter esse traço de caráter, porém você não é só aquilo, você é uma mistura dos 5 traços. É o que te define. A pessoa oral, que tem a oralidade ativa, ela gosta muito de alimento, ela gosta muito de se socializar, às vezes é até meia pegajosa, é muito intrometida, ou é aquela pessoa que é um ombro amigo, que te ouve, que chora até junto com você, se precisar, que está disposta a te defender, mas é muito entrona. Conhece alguém assim? Esse é o traço de caráter oral. Nós estamos nessa série Conhecendo a Si Mesmo, onde eu estou falando sobre os 5 traços de caráter que são formados na infância, desde o momento da concepção até os 6, 7 anos de idade. E eu peço que você que ainda não viu eu falar sobre o esquizoide, você vai no outro vídeo para você entender se você tem um pouco dos aspectos do esquizo, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos estar falando do psico. Lá no comecinho da série, um vídeo de introdução, eu falei sobre os 5 traços, o nome dos 5. E hoje também eu já falei no comecinho. Depois você volta esse vídeo, se você está chegando agora, e fica sabendo o nome dos 5. Nós apelidamos para falar carinhosamente, porque tem uns nomes que são um pouquinho diferentes, um pouquinho assustadores. Mas você conhecendo essas informações, você pode se conhecer melhor. E se conhecendo melhor, você pode melhorar os seus relacionamentos, você pode melhorar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se expor. Então, eu te convido a continuar seguindo essa série Conhecendo a Si Mesmo, onde eu estou falando sobre os traços de caráter. Agradeço por cada um que ouviu até agora. Você que entrou e não ouviu desde o princípio, volta ao vídeo assim que eu publicar. Assiste para que você possa conhecer melhor a si mesmo, tá bom? E aí a gente vai buscar evoluir como pessoa, para sermos uma pessoa melhor e também melhorarmos os nossos relacionamentos. Tchau! Se você gostar, dá um like aí, tá bom? Dá um like, compartilha com alguém que você acha que fez. E eu conheço alguém que parece com isso. E se você quiser fazer alguma pergunta em particular, ou quiser até mesmo passar por uma terapia, entre em contato comigo. O meu contato está lá na minha bio, tá bom? Me segue nas redes sociais. Eu também falo lá e dou dicas de como você se tornar uma pessoa melhor lá no YouTube e no Facebook. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Tchau!